Passado 27 anos, né, desse momento, desses 27 anos a gente teve bastante reformista, né, 13 anos de um governo que implementou algumas coisas e com muito mais força do que períodos anteriores. A gente pode olhar para esses 27 anos que passaram, pode ter 3 tipos de visão, né? Uma visão muito pessimista, né? Olhar para tudo que passou e falar assim, olha, grande coisa até aprovar um monte de lei, grande coisa até aprovar ter vários órgãos. Na medida que a gente teve aumento, por exemplo, de juventude universitária, a gente teve aumento da morte da população negra, as leis têm dificuldade de serem implementadas, a história da África de fato não é implementada. Então a gente pode olhar e ter esse primeiro tipo de visão, que eu acho que é uma visão pessimista em relação a tudo que aconteceu da redemocratização para cá. Acho que uma segunda visão que a gente pode ter desse período que passou, que a gente está, que é otimista, mas é um pouco fatalista. Otimista em que sentido? A gente teve muito avanço. Nossa, olha o tanto de coisas que aconteceram. Só que agora teve uma mudança presidencial e, assim, a gente conquistou muito e a gente vai perder tudo. Né? Uma visão muito otimista em relação ao que aconteceu nos últimos anos e a sensação de que a gente vai perder, né? Totalmente. Essa é uma segunda visão que eu acho que a gente pode ter. E a terceira visão que eu acho que a gente pode ter em relação a isso, que eu acho que é a mais necessária, não pautar o debate nessa normativa, mas só para a gente pensar mesmo, talvez a gente precisa ter uma visão crítica, né? Que eu acredito que envolva 3 tarefas, principalmente. A primeira, né, de olhar o que significou a institucionalização, enfim, a inserção da temática racial no governamental. Então, exemplo, o que significa as lideranças para espaços formais, né, para secretarias, o que significa a aprovação. Enfim, avaliar o que aconteceu nesse período com mais extremismo que as outras visões, né? Acho que uma segunda tarefa que é importante nesse sentido, dessa terceira visão, é a gente olhar de fato para a experiência dos nossos mais velhos, né? Tipo, olhar para a militância, uma geração anterior à nossa. E aqui eu acho que é um pouco de autocrítica, assim, porque eu acho que eu identifico muito isso forte no discurso nosso, enquanto ativistas do movimento negro. A gente tem que ouvir os mais velhos. Mas eu acho que a gente cai, às vezes, num problema que, como a gente ainda é minoria nos espaços, né, nos espaços de poder, nos espaços decisórios, acho que às vezes a gente se sente meio pioneiro nas coisas, né? Porque a gente está sozinho. E eu acho que essa sensação, ela às vezes nos faz errar, né? Ela nos faz não olhar para trás, né? E não olhar para o passado com uma visão romântica, né? Aos nossos mais velhos, eles sabem de tudo. Porque eles também erraram. Então, olhar nessas 2 perspectivas, né? O que foi acerto e tentar avaliar o que foi erro, né? E eu acho que uma terceira tarefa que talvez a gente tenha, né, no nosso contexto agora, nessa terceira visão que eu estou chamando a atenção de mais crítica, é talvez a gente pluralizar as nossas vias de atuação, né? Acho que para a gente que passou 300 anos sem poder contar com o Estado, claro que a gente foi com sede, né, para o Estado, demandando política, demandando lei, e foi importante, né? Mas talvez a gente tenha capacidade criativa para ir por outras vias, para pensar outros meios, enfim, para, além de tensionar o Estado para fazer o que ele tem que fazer, né, pensar outras alternativas, enfim. Isso são coisas que acho que a gente pode pensar, não tenho absoluta certeza de nada, assim, mas é o que um pouco desse olhar, né, para essa relação movimento negro-Estado me faz pensar e querer discutir com vocês que estão interessados nesse tema também. Desculpa por ter passado um pouquinho. Então, passo a palavra para Jonathan Marcelino. Som. Acho que dá para ouvir, né? Tá ótimo. Bem, senhoras e senhores, boa tarde.
Antes de eu iniciar propriamente a minha fala, eu quero também prestar agradecimentos calorosos à editora do Tempo, que por intermédio do me fez esse convite para compor essa mesa, para pautar uma questão que eu considero de grande relevância, de grande importância, que é pensar as questões raciais em tempo de crise, não é? Então, pensando esse momento sócio-histórico de crise que estamos vivenciando, como é que a gente pode pautar as questões raciais? Então, para mim é um presente, é motivo de grande alegria e satisfação compor essa mesa, sobretudo com intelectuais dessa estatura, né? E aí eu uso a palavra intelectual na sua literalidade, né? Pessoas que movem o intelecto, né? E pessoas que estão comprometidas com a construção de uma sociedade diferente, de uma sociedade, no meu ponto de vista, uma sociedade melhor, né? Fico em especial agradecido também pela oportunidade de rever meu querido Márcio Farias, né, que vai falar depois de mim. É um companheiro esse aí, camarada, companheiro, irmão. Companheiro também no sentido literal da palavra de companheiros, né? Os que compartilham o pão, né? Pessoas nos quais a gente se vê refletido nos olhos, nas palavras, na ação. Então é motivo de grande satisfação e privilégio. Eu também já fui apresentado, mas eu também gostaria de falar outras coisas a respeito da minha trajetória. Para além de mestre e doutor em geografia, isso é uma parte daquilo que eu sou, né? Uma parte do que somos essa questão do título, mas eu sou um jovem, pai de família, negro, de 30 anos, que moro em São Paulo, mas sou natural da cidade do Rio de Janeiro, né? Moro em São Paulo quase 6 anos, vim para cá para realizar o meu mestrado e nunca mais saí, né? Já tem 6 anos, aqui encontrei a companheira da minha vida, tive minha filha, enfim, São Paulo me deu mais do que eu merecia até, né? Então sou profundamente grato a essa cidade. Hoje eu moro ali nas regiões do Campo Limpo, Capão Redondo, nas imediações. Também é meu espaço de fala, meu espaço de luta, é minha trincheira de batalha, né? Aquela região me adotou e eu também aquela região, e me sinto muito orgulho de ir lá viver e construir o meu projeto de felicidade. Mas eu sou oriundo da periferia, na verdade, uma favela da periferia do Rio de Janeiro, né? Então, assim, uma favela da periferia, na verdade, né? E um jovem que quis o destino escapou aí dessas tragédias que acometem os jovens negros e aqui estou. Então, tudo isso está presente na minha fala, né? Lá na cidade do Rio de Janeiro também, toda a minha trajetória política se dá no movimento negro, né? Faço referência aqui ao coletivo Denegri, né? De qual eu sou membro fundador, né? Aqui em São Paulo fiz parte da diretoria do Núcleo de Consciência Negra da Universidade de São Paulo, enfim, né? De modo que a minha fala, embora ela seja evidentemente minha fala, né? Ou seja, é particular, é subjetivo, mas ela também traz as marcas desse movimento, né? Ela traz as marcas dessa trajetória, né? O habitat que conformou o meu hábitos, né? Como diria o Bourdieu, né? Então, no meu hábitos, a minha fala, vocês vão ver impregnados dessas marcas. Feito essa primeira parte, né? Eu também, na verdade, hoje eu vim trazer uma outra questão que não é propriamente aquilo que eu trabalho. No meu mestrado eu trabalhei com ativismo de bairro, movimento, né, ativismo de bairro, movimento social. No meu doutorado eu venho pensando, né, a interface da Lei 10.639, a Lei das Africanidades, né, no currículo de geografia, no currículo praticado de geografia. Então essa tem sido a minha tese de doutorado. Eu trabalho, né, ensino de geografia e tenho pensado essas questões. Mas hoje eu quero me aventurar, né, por outras ambiências epistêmicas, né, por assim dizer, né. Eu fui bastante provocado pelo título, né, da Feira do Livro, né, que é pensar a crise política, né. E aí a gente, assim como vocês, eu também tenho acompanhado todo esse desenrolar, todo esse processo, né. A gente ouve várias falas, a gente lê muita coisa, né. E aí eu fui, eu me senti obrigado a falar alguma coisa a respeito dessa conjuntura política. Então eu vou tentar fazer um pouco de análise de conjuntura, se vocês assim me permitirem. Silvio, por favor, cronometra bem o tempo, porque eu sou prolixo, né? Professor,
de educação básica, vocês sabem, né? A gente fala e às vezes a gente acaba, né, extrapolando o tempo. Bem, antes também, ainda no próprio introdução, eu quero dizer que eu sou atravessado por duas. E essas questões eu quero compartilhar com vocês antes de propriamente falar aquilo que eu estou, né, me predispondo a falar com vocês, a trocar com vocês, a compartilhar com vocês. Prometo que você bem objetivo, né, para a gente depois dobrar essa conversa nas questões que certamente vocês irão suscitar. Bem, duas questões atravessam a minha fala e atravessam a minha presença aqui nesse espaço, né? A primeira questão, quando eu aceitei esse convite, né, e aí, como eu disse para vocês, eu faço parte do movimento negro, né, eu no movimento negro, me sinto movimento social, né, e no movimento social eu estou, né, aí no movimento negro, e quando eu fui para estar nesse espaço, muitas pessoas vieram me interpelar, né, vieram inclusive me desqualificar para dizer, você vai lá falar de crise política, né? Isso aí não é coisa do movimento negro não, né? O movimento negro tem questões mais sérias para discutir, né? Você vai falar de crise política, e aí vocês me permitem até expressar, né? Negrão, você está, né, também aí, né, envolvido nessas questões, né? Não é problema deles. Eles quem? A esquerda branca, né? Essa esquerda que sempre desqualificou a gente, que sempre nos marginalizou, que sempre nos colocou em espaços alijados. Então isso aí é problema dos brancos com os brancos. Devemos a margem desse processo, né, vendo o desdobrar disso tudo, enfim. Então tem essa primeira questão, né, e eu trago um pouco disso. Evidentemente que a minha presença aqui já evidencia que eu discordo dessa leitura, né, na minha leitura, né, na minha interpretação, na minha exegese, acho que essa é uma fala muito despreparada, acho que essa fala de alguns setores do movimento negro, né, elas demonstram até, no meu entender, um pouco de ingenuidade, né, tendo em vista que se a gente perceber o avitamento, né, o solapamento dos direitos sociais, o aprofundamento dessa crise política, os primeiros a sofrer serão os negros, né? Os primeiros a sofrer serão os negros, né? Como sempre, na verdade, né? Então, os primeiros a perder o emprego, como já está acontecendo, os primeiros a serem encarcerados, os primeiros a serem exterminados nas periferias serão os negros, né? Isso, para mim, está muito explícito, está muito escuro, né? Está muito latente, né? Então, eu discordo, já quero deixar bem posto que eu discordo dessa fala de alguns setores do movimento negro. Mas tem uma outra questão que também me atravessa, né? Tem uma outra questão que vocês vão perceber que também, né, está presente na minha fala, que é como pensar a crise, né? Como falar de crise, não é? Sendo que eu, enquanto sujeito histórico, estou em crise há pelo menos 483 anos, né? Se a gente tomar como ponto de partida a chegada dos negros africanos no Brasil, né, escravizados, não escravos, mas escravizados, né, que chegam aqui em 1533. Então, são 483 anos de crise, né? E aí, como é que a gente faz uma fala diante dessas conjunturas recentes sem levar em conta tudo isso, né? E aí a minha pergunta é, quando é que começa a crise, né? Quando é que começa a crise? A crise começa agora ou começa lá atrás, né? Como falar de crise para quem vive um estado de exceção permanente, né? Como falar de crise, por exemplo, para quem nunca teve trabalho, né? Para quem teve que lutar pela reprodução da vida no sentido mais literal e objetivo possível, que é se manter vivo, né? Então, tudo isso tá presente na minha fala, né? E aí eu quero, para além de pensar esses 483 anos de crise, né? Quando a gente fala de crise, eu torno a fazer a questão, né? Eu torno a repetir a minha pergunta, né? Essa crise começa 13 de maio desse ano, quando o Temer, né, esse presidente golpista, né, assume o poder e captura, né, 54 milhões de votos, né, toma de golpe 54 milhões de votos, ou essa crise já começa lá atrás, né? Essa crise já estava presente, por exemplo, em 2014, quando os dados das desigualdades raciais apontavam 59.627 mortes só no ano de 2014. Essa crise já estava lá. Sendo que desses 59 mil mortes, 60 mil mortes quase, né, na sua grande totalidade, jovens, negros e de periferia.
Essa crise já estava presente quando no relatório territorial Brasil de 2013, né, a Organização Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontava que o Brasil é um dos piores países no tocante à divisão de renda. Essa crise estava presente, por exemplo, quando em novembro de 2015, né, o Brasil foi apontado como o 7º país que mais mata mulheres no mundo. 13 mulheres por dia são assassinadas no Brasil. Então, em novembro de 2015, a gente já estava em crise. Quando é que começa essa crise, né? Que crise é essa que a gente está falando, né? Essas são questões que me atravessam e que, de certa forma, eu quero também trazer para vocês, né? Eu até registrei aqui. Perdoe a minha desorganização, né? Eu, enfim, fiz tudo isso ontem, né, à noite, né? E aí, mas, enfim, de qual crise estamos falando, né? Qual é a agência ou ator que tem legitimidade para dizer o que é crise? Né? Quem é que tem legitimidade para dizer o que é crise? Não é? Quais são os campos de enunciação desse pensamento progressista contemporâneo que está dizendo que o que é crise e o que não é crise também? Não é? Então, enfim, eu quero, depois ouvir vocês, quero compartilhar com vocês essas questões, né, que me preocupam seriamente. Né? Mas... bem, dito isso, eu quero falar também, aí tem a questão mais objetiva, que é a conjuntura atual, né? Isso tudo eu estou trazendo para vocês, mas eu quero deixar bem explícito que eu tenho muito mais questões do que propriamente respostas, né? Na verdade, eu vim aqui hoje numa expectativa pedagógica mesmo, de trocar, aprofundar algumas questões e aprender, sobretudo com vocês também, né? A gente precisa entender que a esquerda no Brasil, e aí os colegas que estão aqui ao meu lado depois vão poder, inclusive, corrigir a minha fala se a minha análise estiver incorreta, né? Nos últimos 100 anos, o Brasil, ele sai, né, de uma economia basicamente exportadora, né? O Brasil, basicamente, a moeda, né, o pilar de sustentação da economia brasileira era basicamente o café, o açúcar, a borracha. Em 100 anos, o processo de desenvolvimento econômico do Brasil foi tamanho que a gente chegou a ser a 7ª economia do mundo, né? E só que, mesmo com todo esse desenvolvimento econômico, com toda essa pujança econômica, a gente tinha a questão da distribuição de renda, né? O Brasil é um dos países mais desiguais no tocante à distribuição de renda. E aí, alguns setores da esquerda entenderam o seguinte: bem, o problema então é a gente precisa fazer a distribuição de renda, né? Já que a derrubada do capital não está para amanhã, não é? Então, o que a gente pode fazer no limite do possível, né? Na utopia do real, né? O que a gente pode fazer é distribuir renda, e distribuindo renda, não é? Fortalecendo o social, fortalecendo o estado de bem-estar social, a gente supera as agruras, né, ou as mazelas, né, que acometem a população negra, que acometem as mulheres, enfim, né? E aí a gente tem algo que vai nessa direção. E aí em 2003, né, você tem um governo, né, que vai ser eleito, sobretudo, né, a partir de uma movimentação de esquerda, né, e esse governo que é eleito pela esquerda em 2003, no primeiro momento, evidentemente, ele está comprometido, sim, com o capitalismo, né, com o capitalismo correntista, enfim, a gente pode ver isso, né, nos primeiros anos, cartões brasileiros, enfim, né, Meirelles no Banco Central, enfim. Mas, logo em seguida, esse governo ele capitaliza, ele usa os seus dividendos para promover a política social, né, investir basicamente em construção de universidades, ampliação de vagas nas universidades públicas, política de cotas raciais, distribuição de renda pelo Bolsa Família, não é? Então, tudo isso a gente testemunhou, né? Eu me lembro de uma fala do Hobsbawm quando ele teve no Brasil em 2003, né? Ele dizia que aqui no Brasil a gente tentava humanizar o capital, né? Então, de uma certa forma, essa humanização do capitalismo, né, ela foi feita, ou tentaram fazer, de 2003 para cá. Né? E qual foi o resultado disso? Né? O que a gente tem de resultado desse processo de humanização do capital, ou de tentativa de humanizar o capital? Né? Que a gente vai ter um projeto político de conciliação de classes. Né?
esse projeto de conciliação de classes que começa a ser desenhado já nesse primeiro governo Lula, né? Basta ver que o Lula ele assume o poder no momento em que o modelo neoliberal começa a fracassar, né? Tanto é que nem os empresários apostavam mais nesse modelo neoliberal que culminou com a venda de empresas públicas, né? Então, o Lula, né, o primeiro governo, né, do PT, ele ascende ao poder com apoio, inclusive, do empresariado que apostava, né, numa possibilidade, numa outra via, né? E aí o PT vai ser essa outra via e vai fazer todo esse processo de conciliação, né? É óbvio, né, que essa conciliação de classes, em algum momento, ela vai gerar problemas muito sérios, né? Porque, de um lado, você concilia com a direita, de um lado você concilia com os bancos, você concilia com as grandes empresas, né? E do outro lado, com a política de inclusão social, né, o governo vai gerando vai construindo todo um grupo na sociedade brasileira, que é sobretudo de jovens negros, né, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque eu tinha 16 anos no primeiro governo do Lula, né? Então, todo o processo de ascensão, né, todo o processo de construção, de conquista, né, que eu tive foi durante esses anos do governo do PT. E essa população, né, que consegue ganhar espaço durante esse período de políticas de inclusão, né, ela começa a ter uma reivindicação cada vez mais efetiva, né? Ela começa a ter uma fala cada vez mais de exigir e de reivindicar outras possibilidades de participação social. Até porque houve uma distribuição de renda, mas não houve um deslocamento de poder, não é? Então, eles tentaram, né, como é que a gente fala, né? Desracializar a pobreza, né? Com política de ações afirmativas, né? E que foram muito bem-vindas, mas, no ponto de vista do poder, o poder continuou centrado na mão daqueles que historicamente comandaram e continuou comandando a sociedade brasileira. E aí é muito interessante, porque o Leonardo Boff ele vai apontar um momento específico, que é o ano de 2013. No ano de 2013, o Leonardo Boff vai dizer que nunca se teve tantos movimentos sindicais, né, tantas greves acontecendo no Brasil quanto naquele ano, né? É muito curioso, porque assim, a maior parte desses movimentos que se desenvolveram, né, no ano de 2013, né, inclusive de alguns grupos que historicamente não tinham esse hábito, né, de fazer greve, de ir para a rua reivindicar, enfim. Grupos vão para a rua e esses grupos conseguem ter boa parte de suas reivindicações atendidas, né? Esses grupos vão ter, inclusive, impactos no seu salário, enfim. Então, essa juventude, né, que, pelo programa de inclusão do PT, né, cada vez mais fortalecida nos seus direitos, né, cada vez mais desejosa de uma maior participação na estrutura do poder, começam a se mobilizar, começam, né, a ir para as ruas, começam a ir para o enfrentamento, e aí, obviamente, o grande capital, né, eles começam a perceber que a política de inclusão precisa acabar, né? Então, olha que curioso, né? Esse grande empresariado, ele lucra com o governo do PT, porque a gente sabe, né, as relações das empreiteiras, a gente sabe, né, o capital creditista em relação ao capital, né, produtivo que foi privilegiado, né? Mas quando eles começam a perceber, né, que essa juventude, né, que até então, né, era uma juventude que historicamente sabia o seu lugar, né, uma juventude negra, periférica, né, uma juventude formada na sua grande maioria por mulheres, começa a reivindicar uma maior participação, né? É nesse momento que esses setores mais conservadores da sociedade, isso aí é a minha leitura, né, eles colocam em xeque o governo, né, e aí eles, evidentemente, né, e aí é um conluio, né, eles constroem todo um cenário para tomar o poder e, de fato, comandar esse país, né. Então, assim, o que me... Eu estou querendo chamar a atenção de vocês aqui, essa contradição, né. Então, assim, no mesmo momento que você tem, né, um partido que possibilita conquistas sociais, você tem esse mesmo partido, né, possibilitando o fortalecimento, no ponto de vista político, né, no ponto de vista do poder, desses grupos
desses grupos mais conservadores, né? Então, assim, esse é o cenário, né? Esse é o cenário que está posto. E, evidentemente, que esse conservadorismo, né, que ele é das mais diversas matizes, né, ele não vai ficar só no campo da representação política, ele vai se manifestar em outras esferas da sociedade. Eu, enfim, acabei não contemplando uma boa parte do que eu tinha para conversar, mas quando a gente abrir, a gente compartilha, e aí, inclusive, isso vai se reverberar em outros espaços. E aí eu quero falar um pouquinho, né, de como é que isso se reverbera, por exemplo, na educação básica, né? Eu estou na educação básica já há algum tempo e posso apontar para vocês as marcas desse discurso conservador que ganha espaço, né, que acende, né, e toma de golpe o poder. Como é que esse discurso, né, autoritário, totalitário, conservador, ele vai se reproduzir em outras esferas também, né? E aí eu ensaiei aqui algumas possibilidades de saída, né? Olha só, quem sou eu, né? Mas algumas possibilidades para a gente compartilhar aqui, de entender qual é a possibilidade, como é que a gente contorna toda essa situação de crise. Como eu falei para vocês, eu queria ser bem objetivo, né? Acho que eu vou ficar dentro do tempo e aí, na hora que abrir, a gente aprofunda as questões. Obrigado. Agora, Djamila, com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer a Boitempo pelo convite, editora, né, da qual eu sou colunista do blog, né, da Boitempo. Agradecer a meus companheiros e companheira de mesa, o Silvio, que é meu amigo, querido. Bom, acho que muita coisa importante já foi dita. Eu vou falar também sempre a partir, né, do meu lugar, porque acho que o lugar de fala é um conceito que ele é bem deturpado, sobretudo nas redes sociais, né, fica uma banalização. E as pessoas ficam achando que o lugar de fala, cala a boca, que não é lugar de fala, não pode falar. E aí eu fico muito triste, porque é um conceito muito importante do feminismo negro, né? E que a Patricia Hill Collins, no livro Black Feminist Thought, fala bastante sobre o pensamento do feminismo negro. E o lugar de fala é a partir do lugar que eu falo, né? De forma alguma não impedir alguém de falar alguma coisa. E, inclusive, o lugar de fala é extremamente importante, por quê? Porque a gente também está criticando essa suposta universalidade desse sujeito, né? Porque os grupos, geralmente, os grupos que estão no poder, eles não se marcam, e o lugar de fala é uma maneira também desses grupos se marcarem. O que significa? Do branco também marcar o lugar que ele ocupa, de ele falar a partir da branquitude, que é um lugar de poder, porque ele se coloca como universal e diz que nós somos específicos. Então, quando a gente fala de questão racial, de feminismo, elas falam do específico, nós falamos do universal, né? Mas que universal é esse? Então, sobretudo, também como uma maneira de criticar essa suposta universalidade, que o homem também precisa se marcar, a falar a partir do lugar da masculinidade, e o sujeito branco também a partir do lugar da branquitude, né? Por isso que é um conceito lindíssimo e que não pode ser deturpado, né? Acho que da maneira como vem sendo. Bom, falar de crise, né, política, na verdade, a gente ainda tem um debate no Brasil da questão racial e da questão de gênero que ainda não é tão profundo como deveria. Então, as pessoas muitas vezes acabam achando que a gente vive num país onde as pessoas acham que o racismo é algo factual ou individual. A mesma coisa quando acontece casos como aconteceu do Rio de Janeiro, da jovem que foi estuprada por 33 homens, e as pessoas falam, nossa, mas que absurdo, né? E aí, por que isso acontece? Às vezes as pessoas têm uma noção de que acham que aquilo é uma questão pontual, porque aqui no Brasil a gente precisa de um debate muito mais profundo sobre essas questões, né? Então, quando a Thaís Araújo, por exemplo, sofreu aqueles ataques racistas, no Facebook, as pessoas, nossa, mas século XXI isso ainda acontece. Então, quer dizer, a gente está num país onde o debate racial é muito difícil de ser feito, em que as pessoas ainda não entendem o racismo como um sistema de opressão, né? Não entende que a gente vive num país que foi o último do mundo a abolir a escravidão, que a gente vive num país
que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, que a gente vive num país que a cada 5 minutos uma mulher é agredida. Então, que, na verdade, são opressões que são estruturantes dessa sociedade, né? Então, por isso que eu faço questão sempre de falar isso, porque nem todo mundo, muitas vezes, parte do mesmo ponto que a gente está partindo, né? Então, falar da questão racial, é importante perceber que a gente está falando de uma opressão estrutural, a gente está falando de um sistema de opressão, né, que coloca a população negra na marginalidade, né? E pegando a Angela Davis, que é uma das minhas autoras favoritas, e que há muito tempo, né, vai lançar o Mulher, Raça e Classe esse ano, no primeiro capítulo de Mulher, Raça e Classe, a Angela Davis fala sobre o legado da escravatura, né, e que dá para a gente fazer muitas pontes com o Brasil. Então, ela fala o que, Angela Davis? Ela vai dizer especificamente sobre a relação da mulher negra, o quanto que a mulher negra ela foi tratada exatamente igual ao homem negro escravizado, no sentido da força e do trabalho, não havia uma diferenciação das funções que elas deveriam fazer ou não, né? E o quanto que isso é uma maneira, inclusive, de rebater uma dita natureza feminina que depois as mulheres negras, as mulheres brancas vão dizer que existe em relação a elas. Porque em relação à mulher negra isso não existiu, porque a mulher negra pegava no pesado igual o homem negro. A única diferença, ela vai dizer, é que o corpo dessa mulher era violado e o do homem não, né? O que diferenciava. E aí, quando a gente fala de cultura de estupro, né, a gente precisa começar daí, né, das mulheres negras que eram violentadas e estupradas, né, sob a égide da miscigenação, que hoje a gente comemora a miscigenação, mas a gente também tem que perceber que essa miscigenação era fruto de violência. Então, quando a gente fala de cultura de estupro, a gente tem que falar desde aí, né? Então, e que isso vem acontecendo sistematicamente, né, nesse país, sobretudo com mulheres negras, né, que ainda as meninas negras são as que mais sofrem violência sexual, né, segundo dados da Unicef. Aí a gente está num país, fazendo relação com o Brasil e Estados Unidos, nesse sentido, tem muitas similaridades da forma como a mulher negra é tratada. E aí a gente está num país que teve mais de 300 anos de escravidão negra, né, mais de 300 anos, e foi o último do mundo a abolir. Então, quando a gente fala de crise, as pessoas falam de crise, onda conservadora, eu fico pensando, quando que o Brasil não foi conservador? Né? Eu acredito que o Brasil sempre foi um país conservador com algumas marolas progressistas, marolas, nem ondas, progressistas. Então, onda de conservadorismo, onda de retrocesso. Não, o Brasil é um país conservador, um país que tem mais de 3 séculos de escravidão. No pós-abolição, no processo de industrialização do Brasil, se incentiva a vinda dos imigrantes europeus para cá, né? Obviamente que tiveram que trabalhar e tudo mais, mas já vieram na condição de trabalhadores, já não vieram na condição de escravizados. E é que aí, no pós-abolição, negros, vocês estão livres, mas não se criam políticas de inclusão, mecanismos para que, de fato, né, essas pessoas fossem incluídas na sociedade. Depois a gente pode esquecer que a gente tem um período de ditadura militar também. Então, assim, não me espanta, né? Eu não vejo essas questões que acontecem no Brasil com um olhar de espanto. Eu vejo do lugar de um grupo que sempre foi violentado, né? E que nos últimos anos começou a ter alguns respiros, alguns acessos, alguns espaços que a gente não teve, né? Então, não vejo... não concordo com essa questão da onda conservadora, porque seria presumir que o Brasil um dia foi progressista. E aí, falando dessas questões, então, o que acontece hoje no Brasil e que as pessoas veem com espanto, para mim, é simplesmente a legitimação de uma ordem estabelecida, né? Esses grupos começaram a falar, né, um pouquinho, não, as coisas vão voltar a ser como deveria ser dentro dessa lógica, dessa ordem estabelecida, né, porque falar de questão racial, dessas construções que existem em relação à população negra, sobretudo em relação à mulher negra, a objetificação dos nossos corpos, a tentativa de naturalizar uma inferioridade da população negra,
tudo isso, essas questões não são coexistências pacíficas de palavras, simplesmente. Existe uma construção teórica por trás delas, né? E essas construções teóricas, que não são coexistências pacíficas de palavras, criam uma hierarquia de vidas, uma hierarquia de importância, uma hierarquia de quem pode falar. Né? Nós não somos os sujeitos que puderam falar, historicamente. Né? Então, a gente simplesmente, o que acontece no Brasil hoje é a manutenção, né, dessa hierarquia de existência, essa hierarquia de quem pode falar e de quem não pode falar, e que a gente cai de novo na questão do lugar de fala, que tem um outro aspecto do lugar de fala, que aí o sujeito, por exemplo, um homem branco, muitas vezes vai dizer, agora não posso falar, porque as feministas não querem deixar eu falar, o movimento negro não quer deixar eu falar, porque, sei lá, ele foi excluído de uma página de Facebook. E aí eu acho engraçado, porque, assim, gente, foi excluído de uma página de Facebook, né? Ele é o sujeito que sempre pôde falar, inclusive. E aí a gente percebe o seguinte, quando grupos que, historicamente, não puderam falar, começam a falar, os grupos que sempre puderam falar veem isso como uma ameaça, porque a gente está falando de poder. Então, eles vão fazer uma inversão lógica do discurso e vai dizer, olha, eles que não querem deixar eu falar. Quando, na verdade, é a gente que nunca pôde falar e simplesmente está reivindicando o nosso direito, né, à fala, o nosso direito a estar nos espaços. Né? Então, sempre existe essa inversão lógica. Quando a Natália falou da questão da Lélia, chamada de sectária, né? Que ano que foi? Era 80, década de 80? 80. Quer dizer, a gente está em 2016 e eu escuto isso ainda de parte da esquerda, que eu sou sectária. Quer dizer, a gente não evoluiu muito no pensamento. Sou sectária porque quero pautar a questão racial. Sou sectária porque quero pautar a questão de gênero. Então, quer dizer, é uma inversão lógica. Como é que eu sou sectária se eu estou falando da maior... Se no Brasil a população negra é a maioria, e quando a gente fala de mulher negra, mulheres negras são a maioria entre as mulheres. Né? Então, quando a gente fala sempre, quando a gente começa a falar... E os grupos, obviamente, que estão no poder se sentem incomodados, eles vão inverter isso e vão dizer que a gente é sectário, quando, na verdade, eles nada mais estão querendo dizer o quê? Que somente eles querem continuar falando. Só que aí, nesse exercício da fala, tem uma questão muito importante, que é o exercício da escuta. A questão é, as pessoas não escutam. Então, para um diálogo acontecer, efetivamente, um está falando, o outro tem que ouvir. Né? Só que isso não acontece. Então, a questão é, se você não quer ouvir o que os grupos historicamente discriminados estão falando, a gente vai gritar, a gente vai falar, porque a gente quer ser ouvido. Né? E aí a gente sempre foi obrigado a ouvir, inclusive. Porque a nossa voz sequer, muitas vezes, foi considerada uma voz legítima. E aí, nesse exercício, as pessoas não se colocam nesse lugar das pessoas que precisam ouvir. Né? Então, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, e quando a gente diz que, de repente, o que ele está falando não é importante, porque para a gente, muitas vezes, não é importante, aí a pessoa se ofende e fala, não querem ouvir. Não, você que não quer ouvir o que a gente tem que dizer. Você sempre falou, agora é a sua vez de ouvir. E esse exercício da escuta, ele é muito difícil, as pessoas têm dificuldade. Então, é muito mais fácil eu dizer, em vez de eu refletir por que aquele discurso me incomoda, é mais fácil eu legitimar o meu incômodo incomodando a pessoa. É praticamente um trava-língua. Né? Então, em vez de eu entender por que aquele discurso me incomoda, eu como branco, por que a pessoa falou que eu sou racista, aquilo me incomodou, em vez de eu refletir sobre isso, as minhas ações, eu vou dizer que é ela que está querendo ser sectária ou dizer alguma coisa que eu não sou. E aí a gente cai num conceito que é muito importante para o feminismo negro, que é o conceito da interseccionalidade, que é um outro conceito deturpado também nas redes sociais. Eu adoro as redes sociais, mas as coisas lá meio complicadas. Aí você fala para as pessoas que elas têm que ler, eu sou academicista, mas não é, gente, tem que ler, tem gente que escreveu sobre, né? Enfim. E a interseccionalidade é um conceito ainda muito pouco estudado no Brasil, nos Estados Unidos muito mais. O que significa? É um conceito que já vem sendo estudado há muitos anos pelas feministas negras, né, que já usavam esse conceito, mesmo sem ter dado um nome especificamente. Mas ele ganha um nome especificamente em 1989, quando a Kimberly Crenshaw, que é uma teórica do direito, vai estar em Brasília, em julho, no Latinidades, quem puder assistir a Kimberly Crenshaw, dia 29 de julho, vai estar lá.
ela cunha esse conceito para a gente, que significa o quê? Pensar como classe, raça e gênero se interseccionam e geram diferentes formas de opressão, e como não dá para pensar essas categorias de forma isolada. Então, isso significa a interseccionalidade. Né? Então, quando as pessoas falam que isso é pós-modernismo, é porque tudo é pós-modernismo para os ortodoxos. Eles não sabem criticar a gente, então eles falam que é pós-modernismo. Aí você fala, defina pós-modernismo, não sabe também. Mas interseccionalidade, não está pensando em estrutura. Como não? Se racismo, opressão de classe e opressão de gênero são estruturais, óbvio que a gente está fazendo uma leitura estrutural. A gente só não está pensando nessa categoria de forma isolada. Por quê? De certa forma, o movimento feminista, historicamente, pensa a categoria de gênero de modo universal. Então, somos todas mulheres. Mas quais mulheres? Partindo do princípio de que mulheres todas sofrem opressões da mesma forma. As primeiras a criticar isso foram as mulheres negras. Não, nós somos mulheres e nós sofremos de forma diferente porque nós acumulamos mais uma opressão, que é o racismo. Né? De certa forma, o movimento negro também tem uma importância histórica importante no Brasil, isso é inegável, mas também acaba elegendo um sujeito que é o homem negro. Então, a mulher negra acaba ficando um pouco de fora desse sujeito constituído do movimento negro. E aí, na esquerda, o que acontece? Há questões de classe. E aí, a Audre Lorde, que é uma autora que eu gosto muito, que era uma mulher negra, lésbica e pobre, e ela dizia, eu chego no movimento feminista, não, mas a questão é, eu sou a negra. Eu chego no movimento negro, eu sou a mulher. Eu chego no movimento LGBT, eu sou negra. Então, onde que eu me encaixo? Se todas essas opressões me atingem diretamente e todas essas opressões me colocam nesse lugar. Né? Então, se essas opressões todas me colocam nesse lugar, como é que eu vou escolher qual é a opressão que é mais importante? Né? Então, eu vou lutar contra o racismo hoje e amanhã, 2h30 da tarde. Se der tempo, eu vou lutar contra o machismo. Não dá, porque essas duas opressões estão me colocando nesse lugar. Então, como é que eu penso isso? Né? Então, por isso, o conceito da interseccionalidade é isso. A gente pensar como que as opressões elas estão interligadas, né? E uma gerando a outra. Por exemplo, no Brasil, é impossível você falar de classe sem você falar de raça. Porque o racismo impede a mobilidade social da população negra. O racismo impede que a população negra ascenda a certos espaços. Então, gerando uma grande massa de negros pobres. Então, como é que você pensa no Brasil classe sem falar de raça? Se o negro é pobre, porque ele é negro. Como é que a gente pensa gênero sem falar de raça? Sendo que o racismo cria uma hierarquia de gênero, colocando a mulher negra num maior lugar de vulnerabilidade social. Né? E assim por diante. Né? Então, isso que é pensar a interseccionalidade. E a Angela Davis é muito brilhante nesse sentido, porque ela é uma autora marxista, mas que, a partir da década de 80, ela passa a utilizar a interseccionalidade nos seus estudos por entender que não dá para falar dessas categorias de forma isolada. E a mesma Angela Davis, que é marxista, quando ela vem para o Brasil na década de 90, ela faz um discurso chamado As Mulheres Negras na Construção de uma Nova Utopia, onde ela vai dizer o seguinte, que as organizações, ela fala, cito, as organizações de esquerda têm debatido por um olhar muito ortodoxo, dizendo que classe é a coisa mais importante. Ela fala, claro que classe é importante, mas é imprescindível notar que raça indica classe. Gênero informa classe. Ela fala, não dá para pensar essas categorias de forma isolada e não dá para ter primazia de uma opressão sobre a outra. Uma frase de Angela Davis. Então, quando a gente continua colocando qual a opressão é mais importante, mesmo dentro dos movimentos sociais, que supostamente estão ali para lutar por uma sociedade mais justa, o que a gente faz? A gente continua reproduzindo a lógica de opressão de eleger qual vida é mais importante. E todas as vidas são importantes. Então, a gente fica reproduzindo essa lógica. Então, a gente vai lutar primeiro aqui, depois a gente vai pensar lá, e aqueles sujeitos que combinam opressões acabam não sendo contemplados. A gente fica reproduzindo essas lógicas. Que aí a gente cai num outro texto da Audre Lorde, chamado Não Existe Hierarquia de Opressão, para a gente fazer esse exercício de pensar o quanto que essas opressões estão interligadas. Então, eu penso o seguinte, está acabando meu tempo, eu vou cumprir, porque eu, inclusive, tenho um compromisso às 6 horas, vou chegar atrasada. Vou chegar atrasada. Então, a gente pensar que
Eu não acredito nessa questão, muitas vezes, sensacionalista de crise e de retrocesso. O Brasil é conservador, ponto. As violências contra a população negra e as mulheres não são factuais, são sistêmicas, sistemáticas. A gente teve algumas marolinhas progressistas nos últimos anos, e cabe à esquerda hoje, no Brasil, se repensar, se organizar e pautar a centralidade da questão racial, a centralidade da questão de gênero. Né? Essa que é a questão, porque se a esquerda continuar reproduzindo esses mesmos erros, né, a gente não consegue se reorganizar e pensar um novo projeto de nação. Acho que para a gente poder pensar um novo projeto político, passa necessariamente pela esquerda se reorganizar e pensar a centralidade dessas pautas, que não dá mais para a gente continuar hierarquizando e colocando a população negra como para pensar depois, quando a gente é a maioria, nós somos os grupos que mais sofrem violações de direitos humanos no Brasil. Então, a reflexão final que eu queria trazer era essa, né? Entender o quanto que esses sistemas de opressões, eles fazem parte da construção desse Brasil, são elementos fundantes desse país, né? E que, para a gente poder pensar para frente saídas, a gente precisa ter esse olhar interseccional, a gente tem que parar de hierarquizar as pautas e pautar a centralidade da questão racial sem milindres, né? Entendendo a necessidade de fala dos sujeitos que foram historicamente apartados dos espaços, né? Falando também a branquitude, também começando a discutir o que significa ser um sujeito que tem privilégios, o que significa ser um sujeito que está num lugar de poder, a mesma coisa os homens brancos, pensando isso, também os companheiros negros, nos que lhe cabe em relação ao machismo. A gente pensar essas questões, porque senão não dá, né, para depois a gente se dizer de esquerda, sem pensar essas questões como centrais. Eu acho que não dá para se dizer de esquerda, ignorando a grande parcela da população nesse país, e ignorando, inclusive, na história da esquerda. Antes de eu terminar, eu sou muito prolixa, desculpa, mas faz parte. Por exemplo, a gente fala muito, na esquerda é muito comum a questão, que tem que falar mesmo, da Comuna de Paris, isso é importante, Revolução Russa, importante. Aí a gente não fala dos quilombos, eu acho isso muito louco, com as organizações negras, políticas, de resistência negra, isso é excluído da história da esquerda. Quilombo dos Palmares teve mais de 100 anos de existência, e resistência num período de 300 anos de escravidão. E a gente não fala disso, a gente louva a Comuna de Paris, mas não fala de Quilombo de Palmares. Isso diz muito sobre a nossa esquerda e sobre a perspectiva da qual essa esquerda parte. Né? Então, como é que a gente não fala dos quilombos, dos levantes, da resistência negra, das revoltas que existiram, das organizações políticas geniais, que é da população negra no período de escravidão, mas isso também não é organização política, isso também não tem uma perspectiva revolucionária e de resistência. Né? Então, até na própria forma da gente contar a história, parece que a população negra, para a parte da esquerda do Brasil, nunca resistiu, nunca fez parte de uma intelectualidade, nunca pensou organizações políticas, porque a gente sempre fica louvando a Europa, né? Não que não tem que se falar das organizações que teve lá, mas a gente esquece, por exemplo, de falar disso. Né? Então, acho que o recado final é esse, a gente precisa essa esquerda se reorganizar para a gente realmente pensar um projeto político que leve em consideração a maior parte da população nesse país e que a maior parte que ainda sofre a grande violação de direitos humanos. Obrigada. Márcio Farias, com você, meu caro. Primeiramente, fora Temer, né? E viva a luta de todos os explorados, todas as lutas. Eu, de fato, estou muito feliz nessa mesa aqui. É uma mesa que poderia acontecer na casa de qualquer um de nós, porque Jonathan é amigo de muito tempo mesmo, e muita saudade daquelas nossas resenhas. A Natália, a gente virou amigo de debates, né? A gente se encontra muito em mesas e depois se encontra, como tudo é uma ervilha, nas festas de amigos em comum. O Silvio, um grande irmão. A Djamila, amiga de todo mundo que é meu amigo, portanto, minha amiga. Então, eu estou muito contente dessa atividade estar acontecendo.
sobra nada para falar, né? Praticamente ser o seu auxiliar de organizar o debate, inclusive as coisas que eu havia organizado já foram ditas em certa medida, e a gente tem até às 6 horas para estar aqui, né? Isso. Então eu vou fazer uma fala mais pontual para a gente, inclusive, poder circular as palavras e dizer, nossa, hoje eu estava muito gripado e eu tomei remédio, então eu estou, sabe quando você toma aqueles remédios de gripe, você fica meio zonzão, eu estou naquela fase meio zonzo do remédio de gripe e tal, então se as falas ficarem desconexas, é o remédio que eu tomei. Acho que a gente precisa, de fato, pensar, a parte que nos cabe nesse latifúndio da tal crise política é também colocá-la no âmbito da economia, né? É fundamental a gente entender as determinações de uma crise que, se a gente for observar, a Europa, o processo de reestruturação produtiva do capital, que conforma, em alguma medida, a dita globalização, coloca, no lado europeu, uma primeira discussão, na década de 70, de questionamento daquilo que era o grande triunfo do capital europeu pós-Segunda Guerra, que era o estado de bem-estar social, ele já estava sendo muito bem questionado pelos imigrantes africanos e do Oriente Médio, que não tinham acesso aos mesmos benefícios que os trabalhadores europeus tinham naquele território. Essa é uma questão que a gente precisa pensar quando nós estamos discutindo essa ideia de crise política, porque analisando o governo do PT, não tendendo a uma perspectiva política favorável ou contrária, mas o PT, em alguma medida, tentou levar a cabo um processo de organização de um estado de bem-estar social que estava, em alguma medida, previsto na Constituição, que a década de 90 neoliberal impediu de ser efetivada, e, naquele sentido, a ideia de conciliação de classes era, na verdade, uma efetivação, de uma tentativa de efetivar o estado de bem-estar social. E acho que o Jonatas é brilhante quando ele situa o governo Lula, no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, e, nesse sentido, o segundo governo Lula consolida algo que, para nós, movimento negro, e a Natália também foi brilhante, a gente está diante de uma, digamos, novas veredas das relações raciais no Brasil, uma complexificação. E digo novas veredas, e a Natália foi brilhante, porque, de fato, você tem, ao mesmo tempo, o genocídio da população negra nas mais variadas esferas. A que mais chama a atenção é a morte de jovens, que o número é absurdo, mas desde processos mais cotidianos e naturalizados, que é a questão da violência na saúde pública, sobretudo em relação às mulheres. Enfim, então, você tem, nesse período, portanto, um genocídio. Aí é uma discussão que precisa ser qualificada, né? Porque é governo PSDB que está matando. Na Bahia não é governo PSDB há muito tempo, e na Bahia a população negra está morrendo também. Então, tem uma conjuntura que é o extermínio, por outro lado, tem muito jovem negro na universidade. Tem nós, olha essa mesa, né? Tem essa mesa acontecendo, né? Essa mesa aqui acontecendo numa tarde de quinta-feira. Uma tarde de quinta-feira. Essa é uma primeira expressão inevitável da gente tentar analisar o que foram esses 12 anos de governo Lula, sobretudo o segundo. E tem mais um aspecto, que aí eu vou trazer só mais um ponto para a gente refletir. Dessas novas veredas das relações raciais no Brasil, que está colocado para o governo Lula. Está colocado para nós diante do que foi o governo Lula-Dilma, o governo do PT. Então, você tem também a consolidação de políticas específicas, tentativas de políticas de reparação, a discussão da titulação quilombola, essa mais travada, mas no segundo governo Lula, a gente tem um processo de internacionalização da burguesia nacional. As famosas parcerias Sul-Sul,
né, consolidadas, de maneira a colocar o Brasil de uma forma como nunca antes, ainda que historicamente o Brasil se relacionou com a África, e a gente sabe a história da escravidão, mas mesmo depois do pós-abolição, o Brasil historicamente se relacionou com a África, mas no segundo governo Lula, o Brasil estreitou de uma forma muito específica a relação com o continente africano. Abertura de embaixadas, de uma maneira que, inclusive a crise, que ela se desenrola nos Estados Unidos, cai na Europa já em 2008, ela só veio bater nas nossas portas agora, muito por conta dessa parceria Sul-Sul, né? Esse nicho de mercado que o governo Lula abriu com a África, com a Ásia, com a América do Sul, fortalecimento das políticas com a América do Sul, implementação e participação de uma série de agências. E essa relação da parceria Sul-Sul, direto ou indiretamente, trouxe para a gente uma nova questão em relação às relações raciais, que foi um fluxo intenso de imigrantes africanos que chegam ao Brasil pelas mais variadas vias, pelas políticas do PEC-G, que também é uma política histórica, mas que, nesse período, ela se ampliou, mas também por outras vias, né? O Brasil, na África, se consolidou como uma via alternativa, inclusive, à política de austeridade que estava acontecendo na Europa em relação à imigração, mas também como via alternativa de espaços novos de mercado de trabalho em expansão. A imigração africana ela é muito multideterminada. A gente não tem só a imigração africana na condição de exílio político, muito pelo contrário. E mais do que isso, né, a gente tem um processo de crescimento econômico na África nas últimas 2 décadas, que, enfim, é absurdo, né, do ponto de vista daquilo que se pensava do pós-independência no continente africano, que era praticamente uma terra arrasada, onde não surgiria nada, e muito pelo contrário. Nós temos visto, você vê Angola, o crescimento econômico de Angola nas últimas 2 décadas supera o crescimento médio mundial, Nigéria a mesma coisa, Moçambique. A questão são os debates das desigualdades que a gente não vai ter tempo aqui de colocar. Mas o que me chama a atenção é que o movimento negro e, enfim, a esquerda como um todo tem uma discussão, uma agenda de discussão sobre a condição da precariedade do trabalho, porque essa é uma pauta, né? A gente teve acesso a crédito, mas as condições de trabalho, elas não se alteraram do ponto de vista estrutural, né? A gente vive, inclusive nas mesmas famílias, muitas vezes essas contradições. Eu lembro que eu fazia mestrado na PUC, e meu irmão estava trabalhando na lanchonete. Então, essas contradições desse período, eles colocam algumas agendas que eu queria já começar a encerrar minha fala apontando. Bom, a imigração africana, para nós, movimento negro, e para a esquerda de forma geral, coloca de forma explícita, para além do que a sociologia do trabalho contemporânea, que eu acho muito boa a sociologia do trabalho no Brasil, muito boa, são cientistas sociais brilhantes, reconhecidos nacional e internacionalmente, mas no que diz respeito à questão racial, eles ficam uma tautologia hermética, né? Não, o Ricardo Antunes fala, não, o novo trabalhador, a nova questão dos trabalhadores é a questão de gênero. No Brasil, mulheres negras, né? Rui Braga, ele até fala do infoproletariado, que na sua maior parte se constitui enquanto jovens negros, mas não vai a fundo entender as determinações do que o racismo qualifica exploração. Enfim, então, eu acho que a imigração explicita, não é que a população negra não esteja vivendo na condição de trabalho precarizado, ou um setor da população negra não esteja submetido a um trabalho precarizado. O que eu estou colocando é que a imigração, em alguma medida, ela alardeia essa questão do ponto de vista político.
Acho que é uma discussão que nós precisamos encampar de uma forma mais qualificada, ou seja, trabalho precarizado, imigração e relações raciais. Os imigrantes, nós, população negra, no conjunto da população negra, e o debate do trabalho precarizado, pautado, inclusive, por uma discussão de gênero, porque a precarização é necessariamente uma precarização que se organiza do ponto de vista estrutural com mulheres negras. O segundo aspecto que eu acho fundamental para essa discussão é que a imigração coloca para nós do movimento negro, é uma discussão que a gente tem que fazer no quarto, né, Jonathan? Esse negócio de ficar fazendo só discussão na sala, explicitando, é discussão de quarto, que é uma discussão de, a África e a sua história, nas suas mais variadas formas, inclusive a África contemporânea. Nós, no movimento negro, ainda temos, e os intelectuais que estudam a África, nós ainda estamos muito, muito deficitários de compreender a África contemporânea. É óbvio que tem que entender as contingências. A gente não sabe nem a história da África, pensando no conjunto da população, a gente não sabe nem a história da África, antes do processo de expoliação, que dirá ter acesso às informações da África contemporânea. Mas certa intelectualidade negra não pode mais se furtar essa discussão. Nós não podemos nos furtar a discussão da África contemporânea. E a gente tem, olhando de uma maneira bastante negativa, o nosso déficit em relação ao debate da África contemporânea. Acho que é uma questão fundamental. E, por fim, dialogando perfeitamente com a Djamila, eu acho que é impossível, não é porque nós somos negros, é um dado, mesa existe, né? Mesa o mundo concreto existe. Não é porque nós somos negros, nós estamos falando que tem que olhar para... Sem discutir raça, classe e gênero, continuaremos nessa miopia que impede da gente avançar.